doutor Pedro, bem-vindo aqui, viu? Olha, primeiro, antes de mais nada, duas palavras, parabéns. Foi muito bem a CPI. E, assim, foi brilhante. Sabe por quê? Porque, assim, é muito desalentador pensar que no nosso país você tenha pessoas tão sem juízo e tão sem noção da realidade que transformam mentiras absurdas em verdades intangíveis, porque elas não são tangíveis, porque elas não estão alcançando o resultado dessa suposta verdade do pensamento bolsonarista, é que não produz resultados. A gente está vendo, nós temos feito aqui, doutor Pedro, uma série de reportagens dos menores municípios do Brasil, e é evidente a vinculação, que, aliás, o senhor ressaltou muito bem, entre bolsonarismo, negacionismo e morte pela CPI, morte pela Covid, viu, doutor Pedro? Em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras elogiosas, mas eu admito para vocês que eu estava gostando daquele comecinho, daquele resumo da semana ali, que realmente foi uma semana agitada, né? Porque, na verdade, vamos lá, vou tentar, na minha fala aqui, fazer o resumo da semana. A gente teve uma grande manifestação no final de semana. Essa grande manifestação fez... Então, não é surpresa para ninguém a truculência que aconteceu na manifestação. Na terça-feira, nós tivemos a representação total do negacionismo na CPI. Na quarta-feira, nós tivemos a covardia do negacionismo, que também não é novidade para ninguém, que é o pessoal que fica tentando protelar a sua ida na CPI. Na quinta-feira, a Jurema e eu expusemos a postura anti-ciência do governo e o que isso custa. Na sexta-feira foi exposta a corrupção. Então, assim, a partir do sábado começou a aparecer uma outra coisa que a gente também sabe, que é a falta de lealdade. Quando é evidenciada a corrupção, o que acontece é que aí uns começam rapidinho a querer denunciar os outros para se livrarem. Então, na prática, assim, aconteceu todo o script que a gente esperava. Eu fico muito feliz de ter participado dessa semana, acho que é uma semana que vai ficar marcada na história da democracia brasileira. E fiquei feliz também com a participação. Eu queria dizer para vocês que eu fiquei feliz, assim, porque às vezes eu ouço vocês dizendo parabéns, que foi muito boa, mas assim, a gente fica ouvindo assim, o pessoal gostou, elogiou, né? E aí eu vou dizer para vocês a minha percepção, a primeira vez que eu vou falar isso, da minha percepção, eu também achei que foi muito bom aquele dia. Porque primeiro eu achei que a Jurema e eu fizemos um complemento que ficou muito sólido ali. Eu gostei do complemento, das respostas, etc. E depois, eu acho que, especialmente para os governistas, as respostas que precisavam ser dadas foram dadas. Aquela coisa do senador que comemora o número de doentes como se fosse conquista, depois a questão do outro senador que traz pergunta de WhatsApp. Então, aqueles argumentos ali que precisavam ser desconstruídos, eu acho que agora, na pior das hipóteses, os governistas vão estudar mais para ir para a CPI, para não ficar repetindo coisas que já estão absolutamente desmascaradas. Doutor Pedro, parabéns. O meu vai ser de uma palavra só. Em vez do parabéns, vai ser uma só. Parabéns, em letras garrafais. E eu acho que cada um de nós ali se sente muito representado quando vocês estão ali, né? A gente ouve tanta besteira naquela CPI, né? O senhor deve ter ficado estarrecido, né, com tudo que viu lá pessoalmente. A gente, então, fica de alma lavada quando alguém vai lá, diz todas as verdades que precisam ser ditas, com argumentos sólidos, né, ciência na veia. Então, realmente, parabéns. Eu queria aproveitar, né, a sua presença aqui, né, o senhor comandou a maior pesquisa, né, feita sobre Covid no Brasil, né, inclusive depois a gente pode até falar sobre por que ela parou tão repentinamente, né. Mas aí eu queria, e aí quando começaram a surgir as questões da vacina, já na CPI, né, da Pfizer e tal, o senhor foi fazendo vários cálculos, né, de quantas vidas teriam sido preservadas se aqueles acordos tivessem sido feitos no momento em que eles apareceram, no momento que eles deveriam ter sido feitos se nós tivéssemos um governo responsável. A conta total disso, doutor Pedro, qual é? Diante do quadro que a gente tem agora, né, com todas as recusas de vacina, os atrasos, tudo que foi levantado pela CPI, essa nova denúncia, a conta
de quantas vidas esse governo poderia ter salvo se tivesse feito as assinaturas no momento certo, não só de vacina, mas também tivesse tomado as tais medidas não farmacológicas, né, de distanciamento social, de uso de máscara, álcool gel, que nunca tomou, quantas vidas a gente poderia ter poupado? Bom dia, Isabel, é um prazer estar aqui contigo também. 400 mil. Essa é a resposta. 400 mil vidas foram perdidas no Brasil, a mais do que seria esperado se nós estivéssemos na média mundial. Poderiam ser mais. Claro que poderiam ser mais. Se o Brasil tivesse uma postura boa, o Brasil podia estar melhor que a média mundial, como o Brasil está melhor que a média mundial em relação ao tratamento de HIV, como o Brasil está melhor que a média mundial em relação à vacinação em geral, tirando a da Covid, como o Brasil está melhor que a média mundial em praticamente todos os indicadores de saúde pública. Então o Brasil podia estar melhor que a média, mas se o Brasil tivesse na média, 400 mil vidas teriam sido poupadas. E aí eu devo admitir que tem um sentimento de urgência ali na coisa da CPI que também precisa ser repassado aos senadores e senadoras. E eu tentei fazer isso nas conversas ali nos bastidores, nos corredores. Porque uma coisa é o efeito político da CPI, em médio e em longo prazo. Não se tira um presidente da República em uma semana, existe um processo, e esse processo é saudável para a democracia. Existe um procedimento criminal, que também demora meses, até anos. O problema é que está morrendo 2.000 pessoas por dia, todos os dias, e o Brasil está quebrando recorde de casos. Então tem uma atitude aguda que a CPI precisa tomar. E a atitude aguda é afastar o presidente da República do enfrentamento da pandemia. Essa atitude tem que ser tomada imediatamente, tem que ser um pedido da CPI essa semana. Olha, ok, o presidente vai seguir governando em outras áreas, mas na pandemia o presidente não tem mais voz. Porque o presidente tem atrapalhado o Ministério da Saúde, ele tem atrapalhado a sociedade civil, ele tem atrapalhado os governadores e prefeitos. Então, assim, me parece que a primeira coisa que nós temos que advogar imediatamente à sociedade é a exclusão de qualquer participação do presidente da República nas decisões sobre os rumos da pandemia. Imediatamente. Isso não dá para esperar. E já que eu, como pesquisador, estou preocupado com hoje, agora estou preocupado com as pessoas que vão morrer hoje, então eu acho que é absolutamente necessário que a gente tome essa atitude. E aí eu já vou aproveitar para comentar uma das perguntas daqueles que nos acompanham, a coisa do 7-1. Aquela analogia do 7-1, também vou revelar aqui pela primeira vez de quem é a autoria dela. Um ex-aluno meu, hoje professor do Instituto Federal também, um servidor público também, ele que me mandou, durante a semana, eu fiz uma série de preparações para a CPI, e ele me mandou, pô, Pedrinho, o cara que comemora as pessoas que ficaram doentes é como se estivesse comemorando o gol da Alemanha do Brasil no 7-1 contra a Alemanha, não dá. E aí eu fui lá e usei. Na hora não citei a referência por uma questão óbvia, ele me sugeriu, mas acho justo fazer esse reconhecimento. Tiago Terra Borges, grande amigo meu, foi dele a frase de que parecia o 7-1. Muito bom. Doutor Pedro, agora deixa eu perguntar uma coisa aqui. A gente tem feito aqui uma tabulação do canal, obviamente que nós somos aqui jornalistas, não somos epidemiologistas, nem entendemos nada da dinâmica da infecção, mas as tabelas do Ministério da Saúde dão números suficientes para a gente estabelecer quais são as piores situações do Brasil. Nós temos acompanhado com muito interesse aqui o que acontece, por exemplo, em Pimenteiras do Oeste, Paris, no interior de Pimenteiras do Oeste, Rondônia, Paris, no interior de São Paulo, Marema, em Santa Catarina, que são pequenas cidades com cerca de 2.000 habitantes, onde a Covid devasta e a incidência de mortes por 100 mil é muito maior do que a média da população. Tanto que nesses bolsões do bolsonarismo, os 3 municípios, né, a incidência de mortalidade, se fosse aplicada ao Brasil, redundaria em mais de 1,5 milhão de mortes a essa altura do campeonato. É um absurdo completo. Pergunto para o senhor, por que esses pequenos lugares estão sendo, se é que existe uma explicação para isso, mas estão sofrendo tanto com a Covid? Justamente os menores municípios brasileiros. Não, na verdade, assim, o que eu mostrei lá na CPI, sem olhar os casos pormenorizados.
Vamos lá. Eu dividi, na verdade foi um repórter, o Ricardo, do Valor Econômico, que fez a análise, depois a gente apresentou e comentou a matéria, e depois, inclusive, escrevemos uma publicação que vai ser avaliada aí por periódicos científicos. O que a gente mostrou? A gente dividiu todos os municípios do Brasil, são 5.570, de acordo com o percentual de votos que o Bolsonaro teve no segundo turno da última eleição, contra o Haddad. De faixas de 10 em 10, menos de 10%, 10 a 20, 20 a 30, e a gente plotou a mortalidade por 1 milhão de habitantes, ou por 100 mil habitantes, não me lembro, acho que por 100 mil, em cada um desses municípios. E aí a gente observa uma relação muito forte. O senador Fernando Bezerra, ele ficou desesperado quando ele viu aquele número, porque realmente é impactante. A verdade é que o negacionismo, ele causa mortes por Covid, diretamente. E ele causa mortes por vários fatores. É aí que eu vou entrar na resposta à tua pergunta. Seja pela postura negacionista das próprias pessoas, é óbvio que as pessoas negacionistas usam menos máscara, elas fazem mais aglomeração, elas desdenham mais do vírus, mas também o coitado ou a coitada que mora numa cidade muito negacionista, mesmo que ele ou ela não seja, ele tem mais risco, porque o vírus circula mais naquela cidade. Então é isso que a gente quis chamar a atenção. Esse exemplo que tu está citando, das cidades que são muito redutos bolsonaristas, mostra exatamente isso. Mostra que, num lugar onde boa parte da população é bolsonarista, por mais que algumas pessoas não sejam, elas acabam sendo prejudicadas, porque não tem como elas se protegerem num vírus que fica circulando o dia inteiro na cidade, porque as pessoas não cumprem as medidas básicas de cuidado individual.